Eu tenho o prazer de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? É motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós já cantamos hinos ao Senhor, nós já louvamos ao Senhor, já oramos e agora está na hora de ouvir a mensagem, está na hora de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Meu desejo é que, assim como o Senhor falou comigo, através do estudo dessa mensagem, Ele possa também falar ao seu coração e que nessa noite nós possamos refletir sobre essa urgente mensagem de João Batista, que foi proferida há mais ou menos 2000 anos atrás, mas também é uma mensagem que ainda se torna relevante nos dias de hoje, uma mensagem que ainda é urgente nos dias atuais. Então, eu convido você a estar lendo comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Eu acredito que vai ser transmitido no nosso data show. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. O texto bíblico diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo de número 4, o texto diz assim: João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze fruto próprio de arrependimento. Não fiques dizendo a vós mesmo: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Verso 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na sua mão a pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Que Deus ele aplique essa palavra em nossos corações. Vamos estar orando mais uma vez? Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, diante do texto que foi lido, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, que o Senhor esteja aplicando esses ensinamentos na nossa alma, Pai, para que cada vez mais, ó Deus, possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Sabemos que se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos trouxe aqui. Não estamos aqui por fruto do acaso ou fruto sem nenhum motivo. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. E pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração através dessa palavra. Que o Senhor esteja nesse momento tirando qualquer tipo de distração que possa surgir na nossa mente. E que o Senhor possa nos fazer refletir sobre o que Tua palavra tem a nos dizer. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e convidados, e você também que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, eu queria dizer que o tema, como já foi dito, dessa noite é a urgente mensagem de João Batista. A urgente mensagem de João Batista. Uma mensagem urgente, a gente entende como sendo aquela mensagem que você tem que dizer de forma imediata, que você tem que dizer de forma mais rápida possível. É aquela mensagem que não pode deixar de ser anunciada. Essa era a mensagem que João Batista trazia consigo. Uma mensagem que de forma imediata deveria ser proferida.
João Batista, ele é um homem bastante importante na Bíblia, como também é considerado o último profeta do Antigo Testamento. João Batista era um homem que foi elogiado por Jesus Cristo, por isso ele tem referência para nós darmos ouvidos à palavra dele, à mensagem dele. Jesus ele vai elogiar o João Batista, vai dizer que João Batista era a luz que alumiava, ou seja, era uma luz que ardia. Ou seja, João Batista ele iluminou de tal forma que se destacou entre nós, os pecadores. João Batista, ele é chamado por Jesus, certa oportunidade, de que não há nenhum outro comparado a João Batista dentre os nascidos de mulher. Jesus vai dizer isso em Lucas capítulo 7, verso 28. João Batista ele tinha um estilo de vida um pouco diferente do que nós costumamos ver em nossa época. João Batista, ele comia, como vai dizer o versículo de número, deixa eu só confirmar, versículo de número 4, vai dizer que ele comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista ele tinha uma dieta um tanto quanto diferente. Era um cara que não se alimentava da forma como nós se alimentamos hoje em dia. Era um homem que vivia no meio dos matos, por assim dizer, um homem que vivia no sertão, vivia no deserto, e ali ele anunciava a mensagem de salvação, uma mensagem importantíssima a ser anunciada. Então, eu queria que nós meditássemos nessa noite, que você prestasse atenção juntamente comigo, qual era o conteúdo dessa mensagem que João Batista trazia consigo. Então, a urgente mensagem de João Batista, ela tem um conteúdo muito importante, porque o conteúdo que ele trazia era um conteúdo que, primeiramente, falava sobre arrependimento. Segundo, era um conteúdo que falava sobre a chegada do reino de Deus. O reino dos céus finalmente havia chegado aqui na terra. Jesus finalmente veio. Terceiro lugar, essa mensagem ela é importante, porque além de falar sobre sobre o arrependimento, sobre a chegada do reino de Deus, era uma mensagem que condenava a religião, a religiosidade naquele tempo. E por último, era uma mensagem que falava sobre o juízo final. Então era uma mensagem urgente a ser proclamada. Jesus finalmente tinha colocado os pés nesse mundo. Jesus estava peregrinando nessa terra. E era preciso que João Batista, como sendo o arauto do rei, o arauto daquele que foi prometido no Antigo Testamento, o arauto do Salvador do mundo. O arauto era aquela pessoa que vinha na frente preparar uma cidade ou as pessoas para a chegada do rei. E João Batista era esse homem. Era essa pessoa que veio na frente, que começou a anunciar antes de Jesus que o rei estava chegando. Então, primeiro motivo do porquê a mensagem de João Batista era tão urgente. Já vimos que João Batista ele tinha propriedade para falar. Era uma pessoa que tinha autoridade e foi reconhecido por Jesus para anunciar essa mensagem. O primeiro motivo do porquê essa mensagem ela é tão urgente, foi urgente no tempo em que ela foi proferida, como também é urgente nos dias de hoje, porque é uma mensagem, porque tem um conteúdo sobre arrependimento. Olha o que diz o versículo de número 2. E dizendo, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Para alguém poder se arrepender, ele precisa ter feito alguma coisa de errado. E quando nós olhamos à luz das Escrituras, todos nós fizemos alguma coisa de errado diante de Deus. Todos nós pecamos diante do nosso Criador. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer, porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Todos nós, desde quando nascemos, estamos afastados de Deus. Estamos separados do nosso Criador. É como se houvesse uma barreira que nos afastasse de Deus. E nós somos culpados diante de Deus. Todos nós, desde o momento em que nascemos, como o salmista Davi vai dizer, desde o ventre da minha mãe, desde o momento em que eu estava no ventre da minha mãe, eu já era um pecador. Essa é a realidade que está por trás de cada um de nós. Todos nós somos falhos. É preciso só a gente observar o nosso dia de hoje, por exemplo, os erros que cometemos.
Estamos constantemente errando, vacilando, estamos constantemente desobedecendo aquilo que Deus vai dizer na sua palavra. É por isso que nós precisamos se arrepender. É por isso que nós precisamos de arrependimento. João Batista, quando ele proferiu essa mensagem, as pessoas estavam vivendo de uma forma como se Deus não existisse, assim como nos dias de hoje. João Batista, ele proferiu essa mensagem e as pessoas estavam vivendo somente com o seu prazer, somente pela sua vontade. Mas o arrependimento era necessário. Porque naquele momento, milhares de pessoas estavam saindo desse mundo, estavam partindo desse mundo e não estavam se arrependendo. E a Bíblia vai dizer que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Nos dias de hoje também, quantas pessoas não estão partindo sem se arrependerem de seus pecados? Estão partindo para aguardar um lugar que será muito pior, um lugar que a Bíblia vai chamar, onde haverá fogo. A Bíblia vai descrever, será um lugar onde haverá fogo, ranger de dentes, um lugar de extremo sofrimento. Porque o homem, ele passou a sua vida toda, viveu todos os seus momentos e não se arrependeu. Meus queridos, a Bíblia, ela vai descrever 2 tipos de arrependimento. Entendemos que o arrependimento é necessário. Entendemos que nós somos pecadores, que desde o nosso nascimento nós já somos falhos. Mas é preciso dizer também que existem 2 tipos de arrependimentos. A Bíblia vai descrever 2 tipos, o remorso e o arrependimento verdadeiro. O remorso é bem parecido com o arrependimento verdadeiro. A única diferença é que ela produz mudança de vida e de pensamento. O remorso, ele produz tristeza. O remorso, ele produz um peso na consciência. A diferença é que você sente esses sentimentos, mas aquilo não faz você mudar o estilo de vida. Você continua praticando as mesmas coisas, mesmo dizendo, eu estou arrependido. Mas o arrependimento verdadeiro, ele produz em cada um de nós um olhar diferente sobre as situações. Se antes nós mentíamos com constância, mentíamos somente para o nosso próprio benefício, mentíamos porque, mentir vai me trazer um certo benefício em relação a essa situação. Se antes essa pessoa mentia e ela agora se arrependeu, ela não vai mentir mais. Ela vai lutar contra a mentira. Se antes nós praticávamos alguma ação em desobediência à vontade de Deus, e nós confessamos a Deus dizendo, Deus, eu estou arrependido. Deus, eu não quero mais cometer esse tipo de erro, eu não quero mais cometer esse pecado. E se nós voltarmos a cometer, que pode acontecer, a gente se arrepender de verdadeiramente, cometer o mesmo erro de novo, mas lutar contra aquele pecado. Porém, quando a gente sente o remorso, a gente não vai ter nenhuma mudança. Aquilo não vai surtir nenhum efeito na nossa vida. Mas quando se arrependemos verdadeiramente, por mais que muitas vezes falhemos de novo, haverá uma mudança. Mesmo que a gente pense que é uma mudança pequenininha, porque o processo de santificação para umas pessoas é lento, para outros é mais rápido, e para outros é muito mais rápido, é de forma radical. Mas o arrependimento verdadeiro leva à mudança de vida. É interessante que na Bíblia nós temos 2 exemplos de personagens que nos remetem ao arrependimento verdadeiro e ao remorso. O arrependimento falso, o arrependimento conhecido como remorso, nós podemos dizer que foi o de Judas Iscariotes. Todo mundo conhece o exemplo de Judas, aquele que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, que vendeu Jesus Cristo por algumas moedas. Judas, ele, após ter cometido aquele erro, após ver a besteira que ele fez, ele então demonstra estar arrependido. Ele chega até onde Jesus estava
Porém, aquele sentimento que ele estava sentindo não levou ele a procurar uma mudança de vida, não levou ele para próximo de Deus, mas muito pelo contrário, levou ele para longe de Deus. Aquele arrependimento, aquele remorso que ele havia sentido, o consumiu de tal forma que ele tirou a própria vida. O remorso, ele leva as pessoas para a destruição, leva as pessoas para a condenação. Temos também um exemplo de Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus estava preso, os discípulos estavam sendo perseguidos. Quando perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus, ele vai dizer que não conheço não conheço esse homem não. E Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Porém, Pedro, ele se arrependeu. E esse arrependimento de Pedro não levou ele a cometer a mesma coisa que Judas cometeu, mas levou ele para próximo de Deus, levou ele para os pés de Jesus. O arrependimento verdadeiro nos mostra que somos seres limitados, seres falhos, mas que Jesus, como sendo nosso Salvador, como sendo aquele que tem todo o poder, tem toda a força, pode nos restaurar, pode nos transformar. Somente através de Cristo e do Espírito Santo é que nós podemos se arrepender verdadeiramente. Meus queridos, é necessário que nós, todos os dias, até mesmo depois que você já é um convertido, que você já é um crente, depois de você já ter proclamado Jesus como seu Salvador, é necessário que você se arrependa, que você confesse os seus pecados diante de Deus. E o que acontece é que muitas vezes, quando vamos confessar os nossos pecados, mesmo depois de crentes, às vezes nós confessamos da forma errada, se arrependemos da forma errada. E é interessante uma frase que eu ouvi certa vez, com um teólogo muito renomado. Ele vai dizer que muitas vezes precisamos se arrepender do nosso arrependimento. Muitas vezes se arrependemos de forma tão vazia, se arrependemos de forma tão seca, por assim dizer, de forma tão sem vida, né? A gente não chega diante de Deus de forma verdadeira e sincera. Muitas vezes só chegamos e dizemos assim: perdão, Senhor, por isso. Mas a gente não se arrepende de fato. Mas é preciso que nós, se arrependemos, tenhamos o arrependimento verdadeiro. Que nós se acheguemos diante de Deus, se acheguemos diante da cruz e peçamos de forma sincera perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Como aplicação, como uma reflexão, é necessário que a gente reflita e pense: qual tipo de arrependimento eu tenho tido? Qual tipo de arrependimento eu tenho tido? Será que eu tenho me arrependido da mesma forma que Judas? Ou tenho me arrependido da mesma forma que Pedro? Por mais que eu fale, por mais que eu tropece, eu tenho buscado a cruz, eu tenho buscado uma mudança de vida e de pensamento. Qual tipo de arrependimento nós temos tido? Então, em segundo lugar, a mensagem de João era importante porque, primeiramente, era uma mensagem sobre arrependimento. Segundo, porque era uma mensagem sobre a chegada do reino. Verso 2. E dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Finalmente, o rei tão prometido pelos judeus havia chegado. Jesus, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, finalmente nasceu. Nasceu através de uma virgem, foi gerado pelo Espírito Santo e estava nesse mundo. O rei tão prometido finalmente havia chegado. E quando Jesus inaugura o seu ministério, é estabelecido também o reino de Deus. E quando o reino de Deus é inaugurado, quando o reino de Deus é estabelecido, era necessário que as pessoas se arrependessem para poder fazer parte desse reino. É por isso que João Batista veio na frente, preparando as pessoas para o arrependimento. Veio pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque o Rei, o Salvador, que a gente tanto esperava, finalmente está aqui. E para a nossa boa notícia, Jesus ele já veio. Há 2000 anos atrás, Jesus já veio nesse mundo. Jesus já inaugurou o reino de Deus.
Nós vivemos atualmente o governo de Cristo. Só que diferente do que os judeus pensavam naquele tempo, Jesus não veio governar de forma física. Ele não veio estabelecer um reino político, físico. Jesus veio estabelecer um reino espiritual. E Ele governa a igreja nesse momento, nesse período, de forma espiritual, assim como governou naquele tempo. Só que os judeus, eles não entendiam essa realidade. Eles não compreendiam que Jesus não veio tomar o reinado de Herodes e subjugar Roma. Mas o reino finalmente havia chegado. É interessante que a palavra reino dos céus, descrito na Bíblia, significa o ato de Deus reinar na vida e no coração das pessoas. Quando alguém faz parte do reino de Deus, Deus ele começa a governar a vida do novo convertido, do salvo, daquela pessoa que reconhece que Jesus é o seu Senhor. Não é mais os meus desejos, os meus pecados que governam, mas agora é Cristo. Cristo é quem governa os nossos corações. Cristo é quem governa o coração daquele que se arrepende de seus pecados e o confessa como Salvador. Meus queridos, uma coisa necessária a se dizer, importante, é que durante as parábolas de Jesus, durante a pregação de Jesus aqui nessa terra, ele chegou a comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Um grão bem pequenininho, uma semente bem pequenininha. Mas quando aquela semente era plantada, ela crescia de forma extraordinária. Um grão de mostarda, quando era plantado, ele crescia e ficava com cerca de 3 a 4 metros de altura. E o reino de Deus é dessa mesma forma. O reino começou com Jesus e os 12 apóstolos. E o reino foi crescendo. O apóstolo Pedro, durante a sua pregação em Atos, nós temos o relato que mais de 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, se convertem ao Evangelho de hoje. O reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está avançando. E a realidade, meus irmãos, convidados, é que existem 2 tipos de reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. E é interessante que todos nós estamos em um desses 2 reinos. A realidade por trás das Escrituras vai nos dizer que ou estamos no reino de Deus ou não, ou estamos no reino das trevas. O reino das trevas seria o reino governado pelos desejos desse mundo, por tudo aquilo que Deus vai proibir na sua palavra. Então, nós fazemos parte de um desses 2 reinos. E é importante a gente trazer como lição nesse momento, para aqueles que já são convertidos, eu queria dizer que nós refletíssemos e se perguntássemos o que nós temos feito como igreja, como corpo de Cristo, como participante do reino de Deus, para poder avançar com esse reino. O que eu tenho feito para avançar com o reino de Deus? Será que eu tenho divulgado o reino de Deus para as outras pessoas que ainda não conhecem? Será que eu tenho proclamado Jesus para aqueles que ainda não têm como seu Salvador? É algo que nós precisamos refletir como igreja. Para aqueles que ainda não são convertidos, que ainda não tomaram a sua decisão, eu lhe convido a fazer parte do reino de Deus. Eu convido você a ter Cristo como sendo o governante, como sendo o rei da sua vida, como sendo aquele que toma o controle da sua vida, das suas decisões, das suas atitudes. Mas é preciso que você, meu querido, que você tome essa decisão. É preciso que você se arrependa para que você possa fazer parte desse reino. As Escrituras vão dizer, sem arrependimento, ninguém verá a Deus. É interessante que os judeus, João Batista ele vai condenar isso na sua mensagem, eles se apoiavam muito na sua nacionalidade. Eles iam dizer, olha, eu sou descendente de Abraão, eu sou judeu, por isso que eu não preciso me arrepender. Mas a verdade é que o arrependimento está para todos. Não importa se você acha que, eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, não bebo, a gente escuta muito isso. Eu não fumo, não bebo, eu sou uma pessoa que
sou tranquilo. Mas a verdade é que todos nós precisamos de arrependimento para poder fazer parte do reino celestial. Uma outra verdade por trás da mensagem de João Batista é que a mensagem de João Batista, além de falar sobre arrependimento, além de falar sobre a chegada do reino de Deus através da chegada de Cristo, falava também sobre uma mensagem de condenação à religiosidade. Era uma mensagem que condenava a religião dos judeus daquele tempo. No verso 7 a 10, o texto diz assim: Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Então, a religiosidade tinha cegado os judeus de tal forma que eles achavam que, por ser descendentes de Abraão, eles não precisavam se arrepender. Mas a verdade é que o arrependimento era para eles também. Eles precisavam se arrepender. Se eles não se arrependessem, meus queridos, o que os aguardava era a condenação. É necessário a gente dizer que a religiosidade dos saduceus, dos fariseus, era tão grande, era de forma tão alta que eles ficaram cegos. Eles não conseguiam enxergar a verdade que estava por trás da mensagem de João Batista. Eles viam as pessoas se batizando, as pessoas chegando até João para se batizar, e diziam assim: olha, eu não preciso passar por isso. Eu vou me batizar somente por se batizar. Mas eu não preciso me arrepender. Olha, eu conheço o Antigo Testamento todo. Eu conheço as leis. Eu não preciso, assim como essas pessoas, confessar os meus pecados. E João Batista vai criticar aquelas pessoas. Vai dizer: raça de víboras. É interessante que a linguagem que João Batista ele usa aqui é uma linguagem do seu cotidiano, né? A gente vê que, por mais que uma cobra pequena, um filhote de cobra, pareça ineficaz, pareça um bicho que não causa nenhum perigo, se ela picar uma pessoa, ela faz um estrago grande, porque ela passa veneno para a pessoa. Então, os fariseus seriam essas cobras, que naquele momento pareciam pessoas inofensivas, mas se eles começassem a envenenar o povo de Deus, seria um desastre tremendo. E João Batista, quando vê aquela realidade, vai criticar eles duramente. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então temos aqui a condenação dessa falsa religiosidade. Em nossos dias, tem surgido muitas igrejas defendendo doutrinas, dizendo que você pode fazer boas ações, você pode distribuir cestas básicas, você pode fazer boas obras que você será salvo. Igrejas defendendo que se você fizer simplesmente ritos religiosos, se você der o dízimo, você será salvo. Mas a salvação não está sobre atitudes religiosas, não está sobre meramente você vir para a igreja todo domingo. Mas a verdade é que só somos salvos por meio da graça de Deus. Olha o que diz o texto em Efésios capítulo 2, versículos de número 8 a 10. O texto diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por eles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Um grande pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que, um resumo bem interessante disso aqui, ele vai dizer que somos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Então, primeiramente, o que acontece? Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele decide nos salvar,
Nós não merecemos nada de Deus, mas mesmo assim, Ele decide nos salvar. E Ele começa fazendo isso através, nos dando o dom chamado fé. A fé é dada por Deus. A fé não surge de nós, mas Deus, Ele nos dá a fé. E depois que a gente tem fé em Deus, a gente começa a se arrepender dos nossos pecados. A gente percebe que aquelas atitudes que nós estávamos fazendo envergonha a Deus. Aquelas atitudes que estávamos fazendo antes, mentindo, fazendo tudo aquilo que Deus não se agradava, eram atitudes que traziam vergonha. E após a gente ter esse conhecimento, após a gente ter a realidade do pecado à tona na nossa mente, é que nós conseguimos se arrepender de forma verdadeira. E esse arrependimento vai produzir em nós boas ações. Porque no momento em que você se arrepende de mentir, você não vai procurar mais mentir, você vai fazer boas ações. A lógica é que você não vai procurar mais mentir. Se antes você cobiçava alguma coisa de alguém, você viu uma pessoa ali, vixe, que carro bonito, queria ter aquele carro, e você toma aquilo como se fosse um desejo tão íntimo no seu coração, que você acaba muitas vezes pecando, né? A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, não cobiçarás bem algum do teu próximo. Então muitas vezes a gente comete esse erro, né? Quando a gente deseja algo de forma tão extrema, de algum bem, alguma coisa do nosso próximo. Então, quando a gente se arrepende daquilo, a gente vai procurar não mais, pela lógica, fazer aquela coisa. Então, o arrependimento, ele produz boas ações. Quando você está de fato arrependido dos seus pecados, quando você está de fato arrependido de viver em rebelião a Deus, você vai procurar fazer aquilo que Deus, Ele quer. E isso vai resultar em boas ações. Então, a mensagem que João trazia era uma mensagem que condenava a religiosidade. Não são as boas ações, não é porque você dá uma cesta básica, que você vem para a igreja todo domingo, que vai lhe salvar. A salvação vem pela graça, vem pela fé. E essa fé vai resultar em boas ações. Então é necessário que a gente entenda isso, meus queridos. Que a salvação é um ato de Deus para o homem, não do homem para Deus. Quarto motivo do porquê a mensagem de João era tão urgente, porque era uma mensagem sobre o juízo final. Primeiro, era uma mensagem sobre arrependimento. Segundo, é uma mensagem sobre a chegada do reino. Terceiro, era uma mensagem que condenava a religiosidade. E por último, era uma mensagem sobre o juízo final. Olha o que diz o verso 10 até o 12. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo e queimará a palha com fogo que não se apaga. O que está descrito por trás desses versículos é a realidade sobre o juízo final. É interessante que o machado aqui é simbolizado como um objeto de destruição. O machado pode ser entendido como a ira de Deus. Deus ele está com a sua ira diante do pecador, e a qualquer momento Deus ele pode derramar a sua ira sobre esse pecador, se o pecador não se arrepender. É como se um machado estivesse assim perto de uma raiz de uma árvore. E a qualquer momento, esse machado poderia cortar essa árvore e essa raiz ir para o chão. A qualquer momento, aquela árvore poderia ser derrubada. O que isso significa para nós? Que se a gente não se arrepender, Deus ele derramará a sua ira sobre nós.
No dia do juízo final, quando Deus vier com os seus anjos, quando Jesus chegar com os seus anjos, para julgar os vivos e os mortos, quando todos aqueles que morreram ressuscitarem, estiverem diante de Cristo, aqueles que não se arrependeram serão condenados. O texto vai dizer que ele traz na sua mão a pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo. Quem é o trigo? A igreja, aqueles que se arrependeram, aqueles que nasceram de novo. E depois de recolher o seu trigo, ele queimará a palha. Todos aqueles que não se arrependeram, todos aqueles que tiveram a oportunidade durante a sua vida toda para se arrepender de seus pecados, para ter uma mudança de vida, para ter uma mudança de atitudes, mesmo assim eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a vontade de Deus. O que está destinado para essas pessoas é o juízo final, é o fogo que não se apaga, é a condenação. E isso deve servir de alerta para nós. Isso deve servir de alerta. Essa mensagem era tão urgente, essa mensagem era tão importante a ser proferida, porque nós estamos lidando com almas, estamos lidando com vida. João Batista, quando ele proferiu essa mensagem, que era urgente no seu tempo, era urgente porque milhares de pessoas estavam perecendo, estavam indo para o inferno. Então precisamos, meus queridos, se arrepender. É necessário que a gente se arrependa dos nossos erros, dos nossos pecados. João Batista ele vai dizer que batizava através da água. O batismo de João é o batismo do Antigo Testamento. Era o batismo para o arrependimento. Mas ele vai dizer que Jesus ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele veio, primeiramente trouxe o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que os discípulos ali estavam reunidos, quando o Espírito Santo desceu do céu, e no momento em que o crente agora, nesse tempo presente, e no tempo dos apóstolos, se convertem, o Espírito começa a habitar no coração dessa pessoa. O Espírito começa a habitar em você. Mas além de trazer o Espírito Santo, Jesus trouxe consigo fogo. Ele veio trazer e batizar também com fogo. Esse fogo pode ser entendido também como condenação. Então Jesus trouxe salvação, mas também trouxe condenação. Ele veio no início como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele virá pela segunda vez, não mais como Cordeiro, porque ele já morreu pelos nossos pecados, morreu por aqueles que se arrependeram e que se arrependerão, mas também trará na segunda vez a sua ira, trará a ira de Deus. Ele virá com seus anjos e julgará os vivos e os mortos. Então, diante da mensagem que nos foi anunciada nessa noite, diante da urgente mensagem de João Batista, uma mensagem que falava sobre arrependimento, uma mensagem que falava sobre a chegada do reino, o reino já foi inaugurado, Cristo já veio. Uma mensagem que condena a religiosidade. Não basta você vir para a igreja, é necessário que você tenha uma vida condizente com aquilo que você acredita, que você professa. E também era uma mensagem que falava sobre o juízo final. Diante de tão desafio que Deus ele nos coloca nesse texto, é necessário que nós reflitamos e que constantemente, a cada dia, peçamos perdão a Deus por tudo aquilo que temos feito de errado. Que venhamos a cada dia mais se arrepender das muitas vezes que temos falhado com Deus. E meu desejo, meu querido, é que você nessa noite possa ter ouvido essa mensagem e que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que você saia com essa realidade, com consciência dessa situação, dessa urgente mensagem. Essa mensagem foi importante sim, naquele tempo, mas também é importante agora, é importante nos dias de hoje.
Então, eu peço que Deus, possa estar aplicando essa palavra em nossos corações. E que a cada dia mais venhamos a entender o quão sublime e o quão majestoso é fazer parte do reino de Deus. O reino de glória, o reino de bênçãos. A Bíblia vai descrever o reino de Deus como sendo um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, a ansiedade não habitará mais os corações, a depressão não existirá. Será um lugar de paz, de alegria ao lado de Cristo. Então é esse reino que nos foi prometido. E que venhamos nos empenhar para que esse reino possa crescer e que mais pessoas possam participar desse reino. Amém? Que Deus então aplique essa palavra.